Oi, meus amores! Hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre compulsão alimentar, né, e pensamento obeso. Então, hoje gostaria humildemente de vir conversar com vocês sobre o meu pensamento sobre compulsão alimentar, o que eu vivencio, o que eu penso e tenho conceito sobre compulsão alimentar e pensamento obeso. Olha, para chegar aqui conversar com vocês é uma reforma íntima, né? De eu chegar aqui, meus amores, e falar sobre Simone cinquentou, mudou e falar sobre compulsão alimentar, que na minha opinião, meus amores, é uma doença. É uma doença. Às vezes até emociona, né? A gente ter uma vida toda doente, como eu, tendo compulsão alimentar e nem sabia o que significava. Só eu me prejudiquei, só eu fiz um mal para mim mesma, mas show pra lá, vamos falar, vamos trocar ideias, já peço de coração, assistam meus vídeos, deixem o seu gostei, comentem, peçam sugestões para outros vídeos, né? Eu preciso desse feedback de vocês para ver o que vocês querem saber mais um pouquinho. Qual o tema que vocês gostariam de saber, que ou se eu passei a minha experiência ou que eu sei sobre, tá, meus amores? Então, de coração, eu peço que vocês vejam o vídeo e deixem o gostei e compartilhem, tá? Então, vamos lá. Compulsão alimentar. Eu, Simone, né, é um tema difícil, mas bola pra frente. Se a gente não falar sobre o que a gente tem, não falar isso como um ponto de que está passando e de forma positiva, a gente não vai pra frente, né? Então, vamos lá. Vamos mudar, vamos refletir, vamos passar, como tudo na vida, os obstáculos que a gente tem, mas se conhecendo sempre um pouquinho a mais. Compulsão alimentar de Simone, né? Me olhando agora, eu, Simone, 51 anos, e Simone Correia, lá da infância e da juventude, parece-me que já veio comigo. Parece que eu sempre senti muita fome, sempre senti vontade de comer, sempre. Hoje a gente pode falar de gula? Não sei, meus amores, de verdade não sei se é por gula que a gente comia. Eu, naquele tempo e até pouco tempo atrás, eu sentia fome, que doía o estômago para comer e depois também doía o estômago de tanto comer. Mas vamos voltar ao tema compulsão. Eu sempre não tive o equilíbrio entre quantidade e qualidade do que eu comia. Traduzindo, né? Eu comia muitos, em grande quantidade. Eu, Simone, que sou compulsiva alimentar, comia muito. Eu não conseguia comer um pouquinho, vou dar o meu exemplo de alimento vazio. O arroz, o macarrão, um pedaço de bolo. Eu já comi meia forma de bolo sozinha. Eu já comi 10 colheres de arroz numa única refeição, com aquele molhinho saboroso do bife, um bife acebolado e batata frita. Mas isso enchia o prato, transbordava. Então, eu, com a minha experiência de vida, com o que eu via, com o que eu vivenciava, eu não tinha
estou tentando ter este equilíbrio, tá? E já vou falar por que eu estou tentando. Que era um equilíbrio entre alimentos vazios e a quantidade. Então, para mim, o conceito de compulsão alimentar, para mim, Simone Corrêa, o meu conceito de compulsão alimentar é a falta de equilíbrio entre quantidade e qualidade de alimentos que eu ingiro todo dia. Então, o que acontecia comigo? Eu simplesmente tomava café pensando no almoço. Eu almoçava pensando no lanche da tarde. Eu fazia o lanche da tarde pensando na janta. E depois na sobremesa. Eu não conseguia comer uma bola de sorvete. Eu comia um pote de sorvete. Gastava muito dinheirinho. A gente pensa assim, que fazer um estilo alimentar, fazer uma dieta rica em nutrientes e alimentos saudáveis é caro. Gente, não é bem assim, mas isso é tema para outro vídeo, né? Se vocês quiserem, vamos conversar sobre isso também. Então, essa minha falta de equilíbrio no que comer e quanto comer, eu era obesa, eu sou obesa, né? Eu ainda estou em processo de caminhar para um corpo mais saudável e quero continuar nessa caminhada, não quero estar pronta não, meus amores. Mas, então, quando eu comia assim e faltava esse equilíbrio, eu sentia muita fome, era fato, não é gula, eu não me sentia cheia. Por quê? Agora eu tenho esse conceito, mas a compulsão alimentar, tu ingere muito açúcar. Para mim, Simone, açúcar vicia. Então, eu comia arroz, eu comia macarrão, tô dando exemplos, tá? De alimentos vazios. Para outras pessoas, esses alimentos são comida em quantidade normais, tranquilo. Eu estou dizendo para Simone obesa que tem compulsão alimentar e que tem um pensamento obeso. Então, assim, eu nunca fechei o olho e pensei numa salada verde com frutas, com ovos, com o que eu quisesse. Não, eu fechava o olho e pensava numa lasanha, numa pizza, num x-salada, num x-tudo, num fast food, tá? Então, meus amores, hoje eu consigo pensar numa salada bem elaborada, eu consigo hoje, mas estamos falando sobre compulsão alimentar. É uma doença, meus amores. Para mim foi uma doença e que eu preciso tratar como se trata uma diabetes, como se trata uma hipertensão, como se trata uma insônia. Só que eu vou ampliar mais esse tratamento. Para mim, compulsão alimentar, ela precisa ser tratada tanto a alimentação, tanto o psicológico quanto o físico, porque essa compulsão alimentar, ela prejudica o nosso psicológico, sim, quando nos adoece, quando nos limita de ter a liberdade de fazer certos movimentos, quando nos tira o sono. Então, compulsão alimentar vai muito além, né? Na minha opinião, eu preciso de um cuidado, de uma equipe e de uma força de vontade a mais, porque eu não preciso só cuidar dos alimentos que eu ingiro hoje. Eu preciso cuidar das minhas limitações físicas que a obesidade me causou, que eu me causei, né? E o psicológico, porque compulsão alimentar te faz comer muito e isso vai te dando, para mim, um desânimo, uma falta de energia.
Então, isso tudo lesionou minha coluna. Quem já viu outros vídeos, né, já está sabendo do que causou a obesidade para mim e pode causar em você, infelizmente, pode vir a causar num jovem obeso. Então, assim, ó, meus amores, comecem hoje a se olhar, a refletir sobre si. Jacou, comi uma pizza hoje, acabou, comeu, deu vontade, ou quis, ou livre e espontânea vontade, eu vou comer uma pizza, coma, comeu, acabou. Não vou comer 2 pizzas amanhã, porque eu comi uma pizza hoje. Quando a gente cai na rua, né, alguém nunca caiu, mas eu já, cai na rua, qual é o primeiro teu reflexo? Qual é a primeira tua atitude? É levantar? Ui, que coisa boa! É levantar. Então, deu uma compulsão alimentar, comer uma pizza, comer um x-salada, comer um fast food, comer alguma coisa que você sabe que não trouxe alimento para você e que daqui a 5 minutos você vai estar com fome de novo, ou daqui a 3 horas, ou daqui a 1 hora, para, respira. Eu comi hoje a pizza. Amanhã eu vou voltar para os alimentos que eu tomei a decisão de comer, que eu considero nutritivo, que eu fiz as minhas escolhas, ou com a ajuda de uma Nutri, né? Nutri amadas, que tem uma paciência de Jó com a gente, né? Eu agora não faço mais tratamento com nutricionista, mas sou fã a paciência que elas têm, né? E hoje em dia o conceito também de uma nutricionista mudou para aquele um bifezinho, meia colher de arroz e meia disso, né? E também cada um se encontra, que a sua compulsão alimentar é só sua, umas são por doce, umas são por tudo, como era o meu caso, eu era por tudo, era doce, era salgado, era sobremesa, era almoço, era janta, era bolo, era torta, era salgadinho. Então, sou uma compulsiva por tudo. Mas se você caiu, levante-se. Jacó hoje, ok. Olha, vamos refletir um pouquinho. Porque era a minha cabeça de obesa que pensava lá atrás, até 1 ano atrás. Pense bem, se a gente fosse desistir de aprender a falar, lá na infância, né? A gente falava, não era nem falava errado, a gente estava em aprendizagem. Aí falou uma palavrinha errada. Não vou falar mais. Fica até engraçado, né? Eu não vou falar mais, eu errei a palavrinha, eu não pronunciei certo. Na fase de adolescência, eu não fui ao cinema hoje, minha mãe não deixou, não vou mais. Na fase adulta, né? Tô pontuando alguns exemplos. Na fase adulta, vou aprender a dirigir. Não consegui passar a marcha. Não consegui, não vou para frente, não consigo olhar a marcha, passar a marcha. Agora, né? Tudo eletrônico, mas não consigo passar a marcha e olhar para frente ao mesmo tempo. Vou desistir. Já pensou, meus amores? Já pensou? A gente pode fracassar, a gente pode errar, a gente deve, né? Não conseguiu, não vai errar de propósito, não conseguiu, ok, bola pra frente, levanta, sacode a poeira e vai. E assim, por que não com os alimentos? Quantas e quantas vezes a compulsão alimentar me fazia comer muito, mas eu deixava. E daí eu comia assim, terça, quarta, quinta, sexta, e na segunda eu ia começar. E essa segunda nunca chegou. 49 anos ela nunca chegou. Por quê? Porque eu queria continuar caída. E eu não tinha pessoas que conversassem comigo. Por isso que eu falo tanto com vocês e eu sinto um carinho enorme, uma felicidade que sai do peito para eu conversar com vocês. Porque
esse conhecimento, essa experiência de que o outro também passa, de que espera todo mundo dormir e vai atacar a geladeira, essa compulsão alimentar, que come uma barra de chocolate inteira ao leite com açúcar puro e não se sentia satisfeita. Compulsão alimentar é uma doença. É uma doença. Para mim é. Pense se para você também não é. Procure ajuda. Procure vídeos no YouTube. Perguntem para mim. Se eu puder, se eu vivenciei, se não, eu procuro. Troque ideia, converse. Eu passava isso tudo silenciosamente. Eu comprava, já mãe, né? Sempre trabalhei fora desde os meus 17 anos, então a gente que tem compulsão alimentar é uma doença. Por quê? Porque tu é um ser humano do bem. Não vamos deixar a peteca cair, não. Nós somos do bem. Eu trabalho desde os 17 anos, estou com o pé na aposentadoria. Agora, sou realizada como mãe, sou realizada profissionalmente. Fazendo vídeo para vocês no YouTube me dá um prazer gigante. Mas eu tenho uma doença sim. Já sendo mãe, um filho de 10, 12 anos, e não sei se... Né, até pouco tempo atrás, não me recordo, essa situação que eu tô lembrando é de quando eu morava em Xanxerê e eu morava em cima de uma padaria. Imagina a minha continha, né? Realmente, era muito, muito cômodo morar em cima de uma padaria. Beijo, Dona Odete, seu Paulo, os proprietários amados. Eu saía do meu apartamento e passava por dentro da padaria. Eu nem precisava ir na rua. E aí, naquela fase, os meus pais moravam comigo lá em Xanxerê. E penso que eu tinha vergonha, né? Porque eu jantava normal tudo. E eu descia na padaria, conversava com a Dona Odete, com o seu Paulo. E comprava um monte, ou salgado ou doce. Passava escondido pelo meu filho, passava escondido pelos meus pais, ia comer no quarto escondido. Então pense se não é um vício. Eu não falo isso com tristeza não, eu falo isso para ajudar quem já passou por isso e não se sentir sozinha ou sozinho. Eu ia comer escondido, trancada no meu quarto, e eu comia. E eu nunca fiquei mais feliz por isso. Às vezes eu tinha que tomar Coca-Cola, vamos dizer aí a marca, né? Refrigerantes. E uma coisa mais esgroxa ainda, para arrotar, para poder caber mais alimento. Então, pessoal, compulsão alimentar para mim é uma doença. Mas como a gente cai na rua e a gente levanta, a gente cai na compulsão alimentar, ela fica muito tempo por cima, né? Eu sempre deixava uma dieta para o outro dia e eu agora consigo sair e ver comidas, alimentos nutritivos. Então, a gente precisa se olhar, se refletir, se dar o tempo e amadurecendo, mas e tentando. Caiu? Levanta. Jacou numa pizza hoje? Volta amanhã para os alimentos nutritivos. Volte amanhã para uma alimentação que te deixa mais disposto e não caído, e não desanimado, e não com vontade de dormir sempre, e não com vontade de ficar no sofá. Faça o que te deixa melhor. Vá devagar. O importante é começar, meus amores. Tá bom? Se eu conseguir, vocês conseguem. Cinquentei, mudei, transformei. Bora ser feliz, meus amores. Fiquem bem. Compulsão alimentar tem cura. 80% é você, o restante é a equipe que está em volta.
Beijo grande.